eu decidi ouvir e obedecer o que Deus tem falado pra mim. Sim, nesse exato momento eu estaria pousando no meu destino de férias, mas que por alguma razão eu não fui. Oi, eu sou a Mari, moro aqui na Europa, né, há quase 3 anos. E hoje esse é um vídeo diferente. Vou abrir meu coração para vocês e vou contar um pouco dessa minha história. Eu tinha planejado, tá, minhas férias. Seria assim incrível. Seria vários lugares para conhecer, até mesmo outros para voltar. E seriam quase 2 meses de férias, diria assim. Mas eu decidi ouvir aquilo que Deus tinha falado para mim, porque eu tenho aprendido que Deus fala com a gente. O tempo todo ele fala. Mas não é o tempo todo que a gente obedece. E essa é a diferença, né? Que Deus fala. Mas a gente obedece quando ele fala? Não. E é interessante porque toda a minha viagem eu lembro muito bem desde o início, eu programando, super feliz, eu vou. E aí eu comprei os tickets, reservei a hospedagem, estava olhando todo o itinerário que eu iria fazer lá, quantos dias, estava tudo planejado. E quando eu comecei esse planejamento, no meu coração dizia não. Mas eu falei, eu quero ir, eu vou. E assim, passaram-se os dias, eu comecei a orar, pedir a Deus direção, para me mostrar qual era a melhor decisão a tomar nesse momento. E uma irmã do Brasil, ela me mandou uma canção. A canção eu escrevi aqui no papel. O nome da canção é Se Deus Quiser, de Elaine Fernandes e Gessinho. E essa canção falou muito comigo. Porque falava assim, e se Deus disser não pra ti? Se Deus fechar aquela porta pra depois abrir outra? E eu fiquei assim, eu entendo quando Deus fala comigo. Eu consigo discernir a voz dele. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está falando comigo nesse momento, mas continue fazendo meus planos. Claro, a gente é desobediente. E eu continuei a fazer meus planos. Continuei a fazer. E faltando. E mais, né? Eu não só continuei a fazer meus planos, e mais, né? Eu incluí outras pessoas nos meus planos também. Então tava tudo desenhado, tava tudo certo. Mas quando foi a semana passada, do nada, eu diria assim, do nada, eu senti muito forte no meu coração a intuição. A gente diz que é a intuição, né? Mas eu tenho certeza que é o Espírito Santo que fala comigo. Não vá. E eu comecei a pensar, mas e agora? Tipo assim, tá tudo comprado. Eu comprei as passagens com mala, paguei super mais caro pra minha mala de 10 quilos, sabe? E assim, acomodação. Paguei algumas acomodações que eram sem reembolsos, porque eu tinha certeza que eu ia. Eu nunca tive essa dúvida em relação a viajar, porque eu amo viajar. Então, pra mim, assim, de viajar, desbravar o mundo é tipo, é ok, sabe? Mas aí, nesse processo, eu comecei a pensar. Eu falei pra Deus, Deus, se é o Senhor realmente me ajuda a não perder tanto dinheiro. Que o Senhor se importa com os mínimos detalhes, tá? Mas que a gente não. A gente acha que ele não se importa, mas ele se importa o tempo todo. E foi aí que eu, no mesmo momento assim, eu decidi tudo. E eu falei, ok, eu vou. Eu vou tentar entrar em contato com os hotéis para cancelar e pedir reembolso. E aí, quando eu entrei no primeiro hotel, eles falaram assim pra mim: você sabe que você não vai conseguir reembolso, porque você comprou sem reembolso. E eu falei, e tinha uma opção lá de pedir assim, tentar falar com a propriedade, né? E foi aí que eu fiz. E depois de uns 15 minutos que eu apliquei para pedir reembolso total, chegou uma mensagem falando que eu consegui o reembolso. E era o maior valor, assim, que eu ia, um lugar que eu iria mais ficar. Me perguntar todo traçado, eu vou contar pra vocês aqui. Era assim, era a Albânia por quase um mês de viagem na Albânia. Depois ia pra Grécia. Eu queria muito visitar algumas ilhas lá na Grécia. Tava tudo certo, minha hospedagem, minha passagem, tudo comprado. Depois de lá eu iria pra Milão, sabe, na Itália. Eu ia ficar alguns dias em Milão. Depois de Milão, eu iria pra Madrid, ficar em Madrid alguns dias também. Gente, isso tava tudo comprado, tá? Tudo reservado.
E de Madrid eu iria para França, para Paris. E de Paris eu voltaria aqui, para aqui. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo, que a gente não entende, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, mas quando Deus dá um comando pra gente, se a gente confia inteiramente, a gente vai obedecer. Porque a palavra do Senhor fala, né, em Romanos, eu li essa palavra ontem, aí eu fui na igreja no domingo e Deus confirmou essa palavra no meu coração. E eu falei, Senhor, obrigada, porque falava assim, em Romanos 8, você sabe, assim, e sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E eu falei, Senhor, eu entendo, porque eu já provei do que é ouvir a tua voz, e também já provei do que é não ouvir a tua voz. Eu sei o preço que se paga, diria assim, né? Então, nesse momento, eu decidi obedecer. E nesse vídeo aqui, não é só para contar a minha história, tá? Que também, ao mesmo tempo, eu quero te incentivar a ouvir a voz de Deus. Quando Ele falar contigo, a ouvir no sentido de obedecer. Quando Ele falar contigo, mesmo que custe muita coisa, mesmo que custe muito dinheiro, mesmo que custe aquilo, tipo, tá tudo tão certo, sabe? Não é a primeira vez que isso acontece comigo. Tava tudo tão certo, tudo tão traçado. E ao mesmo tempo as coisas, assim, tomam outro rumo. E quando passa, e depois eu falo, Senhor, obrigada, porque não aconteceu do jeito que eu quis. Porque eu sei que eu só consigo enxergar o agora, o hoje. Mas o Senhor já esteve lá no futuro. E para confirmar hoje também, no meu devocional, né? Eu falei, Senhor, muito obrigada. O devocional de hoje falava sobre isso, né? Sobre que devocional Conversa com Deus Pai, da Amanda Viegas. Eu comprei no Brasil quando eu fui, essa vez. E aí falava o seguinte sobre a profundidade em Deus, né? E eu falei, é disso que eu preciso. A referência que fala aqui é sobre Ezequiel, quando ele realmente mediu, aquela parte que fala, a Bíblia fala sobre que ele mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que ele não podia atravessar. E chamou muito minha atenção, né? Quando aqui falou assim, que Deus nos convida a mergulharmos mais fundos, a abandonar o controle e ser levado pelas águas do Espírito. E eu falei, é disso que eu faço, porque muitas vezes eu quero ter controle de tudo na minha vida. Mesmo não sendo cristão, mesmo, sabe, acreditando em Deus, mas ainda eu falo assim, não, eu acho que eu sei o que eu tô fazendo, sabe? E aqui foi basicamente uma resposta, assim, pra mim, de dizer, entrega o controle pra mim, sabe? Eu sei o que é melhor pra você. Eu sei que você não entende tudo agora. Eu sei que você não vai entender tudo. Mas quando a gente fala, né, de dar o primeiro passo de fé, mesmo que você não esteja vendo a estrada toda, mas a gente precisa confiar, porque Deus é Deus, ele já viu tudo, ele já sabe de tudo. E é interessante eu estar aqui falando isso pra vocês, porque no primeiro momento Deus fala comigo, ministra no meu coração, sabe? E eu falei pra Deus, é isso, porque eu não quero ter controle de tudo, eu não sei de tudo. E aqui ainda fala assim, que quando nos rendemos à profundidade de Deus, ele vai nos conduzir a lugares de cura, renovação e crescimento espiritual. Então, ela pergunta ainda assim, é bem profundo, porque ela pergunta: como você tem navegado nas águas da presença de Deus? Está tentando manter o controle ou está disposto a mergulhar mais fundo e confiar que ele o levará aonde precisa estar? E eu fiquei, quando eu ouvi essa palavra, eu falei: nossa Deus, eu sei que o Senhor não perde o controle. Então, e para finalizar, ela fala: o Senhor te convida a deixar de lado o medo e a mergulhar nas profundezas da sua graça e direção, com a confiança de que seu poder nos guiará. E é isso. Então, esse é um vídeo talvez diferente aqui do canal, né? Mas também faz parte da minha vida. Aqui em Londres, se não fosse o Senhor, meu Deus, se estivesse ao nosso lado, o que seria de mim? Se o Senhor não estivesse ao meu lado aqui em Londres, o que seria de mim? Eu não tenho famílias aqui, poucos amigos, mas o que nunca me abandonou foi a presença do Senhor. E é isso que me sustenta de perto, é aqui. E se esse vídeo de alguma forma te tocou, eu espero que tu, sabe, ouça realmente. Eu não vou te pedir por like dessa vez, mas eu espero que de alguma forma esse vídeo chegue a você, que precisa dessa direção, tá? E mais, eu não sei o que iria acontecer comigo se eu fosse, sabe, se eu desobedecesse. Enfim, mas eu nunca vou saber, talvez, se Deus não quiser. Mas eu fiquei em paz com a minha decisão.
Eu fiquei muito em paz, fiquei bem mais em paz quando decidi não ir, eu decidi obedecer aquilo que Deus tinha pra mim, do que, do que ir. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus e até o próximo. Ah, e se você quiser, se inscreve no canal para vídeo mais como esse, vídeos reais aqui. Tchau, tchau.